Olá, amigo do canal Rede Vitórias Mata. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes com a presença de todos os nossos visitantes e membros. E não esqueça de se inscrever e de clicar o seu joinha. No Evangelho de São Lucas, capítulo 15, vemos 3 parábolas que falam de achados e perdidos. E não se trata daqueles lugares em aeroportos ou rodoviárias, ou mesmo em teatros. Quando tivermos lido as passagens, perceberemos claramente o fio condutor entre elas. Queremos nos deter nas 2 primeiras. A terceira é a parábola do filho pródigo, sobre a qual falamos em outra postagem, cujo link vai ser colocado abaixo na descrição deste vídeo. Você pode procurá-lo ali. Ouçamos então. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: "Este homem recebe e come com pessoas de má vida." Então lhes propôs a seguinte parábola: "Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende." O cenário dessas parábolas é o da crítica que fariseus e escribas estão fazendo, porque veem Jesus recebendo os pecadores e até comendo com eles. A palavra pecador na Sagrada Escritura não tem uma conotação idêntica à que lhe damos hoje. Por exemplo, quando o Papa Francisco foi eleito, lhe perguntaram: quem é Jorge Bergoglio? Quem é o Papa Francisco? E ele respondeu: eu sou um pecador. Quer dizer, na sua humildade, quis reconhecer que, mesmo sendo o Papa, é um pecador como todos nós. Todos os seres humanos são pecadores, nasceram depois do pecado original e o herdaram em sua natureza. Jesus é que veio fazer-nos criaturas novas, resgatando-nos desse pecado e de todos os mais que cometemos. Ser pecador, portanto, significa que nós erramos, nós falhamos em amar a Deus e aos demais como deveríamos. No entanto, no Evangelho, a palavra pecador tinha como que um caráter técnico, que ia além deste que acabamos de mencionar. Referia-se às pessoas que estavam violando, de modo público e grave, a lei de Moisés. Conhecemos, por exemplo, o caso do rei Herodes, vivendo com a esposa de seu irmão em flagrante adultério, público e permanente, infringindo o 6º mandamento da Torá. O mesmo se dava com as prostitutas se essa sua atividade fosse pública, e ainda com os coletores de impostos, tanto porque cooperavam com o governo romano, como porque eram tidos por ladrões e pessoas que praticavam a extorsão, infringindo o 7º mandamento. Jesus recebia essas pessoas, as acolhia em vez de rejeitá-las, e até fazia refeições com elas. Isso escandalizava os fariseus e escribas, que se gabavam de sua fidelidade à lei de Moisés, de aguardarem do modo mais literal possível. Para eles, parece que Jesus está sendo negligente com relação à lei. Ele os escandaliza. Em resposta, Jesus conta as parábolas que escutamos antes.
da ovelha perdida e da moeda perdida, além de segui-las com a do filho pródigo, que também podemos chamar de parábola do filho perdido. Como disse o pai, ele estava perdido e foi encontrado. Nas suas palavras, Jesus não apenas usa os elementos conhecidos das pessoas, como a agricultura, o pastoreio, que são como que pontes para entenderem o reino de Deus, mas quase sempre introduz algum elemento que surpreende os seus ouvintes. Indo adiante, vamos nos deparar com esses elementos e procurar entendê-los. Comecemos então pela parábola da ovelha perdida. Já na sua abertura, Jesus surpreende. Porque normalmente, se uma ovelha se afasta, o pastor não deixa as 99 no deserto para procurá-la. O pastor acompanha as ovelhas justamente para protegê-las. É a única proteção que elas têm, soltas nos pastos. Se ele for procurar aquela que se perdeu, certamente, antes, vai acomodar as demais num redil bem cercado, para que outras não se percam também, ou sejam alvo de lobos e ladrões. Porém, Jesus não diz isso. Ao contrário, diz que o pastor sai imediatamente em busca daquela ovelha. Esse pastor, para os que o ouviam, age de um modo disparatado, não se mostra responsável. E é isso que atrai, também imediatamente, a atenção dos que ouviam Jesus. À sua pergunta, eles teriam respondido: nenhum de nós faria isso, não somos estúpidos. Pois o pastor de Jesus vai procurar aquela ovelha perdida, a encontra e coloca nos seus ombros, trazendo-a para junto do rebanho, cheio de alegria. Uma alegria que quer partilhar com seus vizinhos e companheiros, os quais ele convida para se juntarem a ele. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E um outro elemento inesperado surge aqui. É muito comum que os animais se percam nos campos. As fêmeas até se escondem quando estão prestes a dar à luz um filhote. Portanto, o incomum seria o pastor encontrar a ovelha e chamar todo mundo para se regozijar com ele. Seria uma reação exagerada a uma ocorrência bastante comum. Se Jesus perguntasse também isso à sua audiência, qual de vós não iria chamar seus amigos e vizinhos e convidá-los à sua casa para alegrar-se? Ouviria em resposta: nenhum de nós, pois isso acontece o tempo todo. Aqui vem o ponto-chave da parábola para Jesus. No reino dos céus acontece essa alegria, esse júbilo, quando uma ovelha perdida é encontrada. Isto é, quando um pecador se arrepende. Há então mais alegria do que diante de 99 justos que já estavam no céu e não precisavam de arrependimento. Jesus está falando de um outro pastor, seu pai, Deus. Os israelitas costumavam ver Deus como seu pastor. Basta lembrarmos do Salmo 22 de Davi, o Salmo do Bom Pastor. E viam Israel como o rebanho. A ovelha que se perde aqui na parábola representa o pecador. Alguém cuja vida o levou para longe de Deus. Alguém que não está fisicamente perdido, mas espiritualmente está. Como os adúlteros e os coletores de impostos com quem Jesus se encontrava. É a eles que Jesus procura, os pecadores. Noutra passagem, ele disse: eu vim para os pecadores e não para os justos, pois são os pecadores que precisam de médico. Ele não vai esperar, vai atrás, vai ao encontro, procura até achar. Nesse momento, podemos nos perguntar: por que há mais alegria no céu por esse único, se todos precisamos de arrependimento, se todos somos pecadores? É que há diferentes graus de pecado, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Lá, em alguns casos, bastava ir ao templo, oferecendo algum sacrifício para expiar o pecado. Noutros casos, como os dos pecadores públicos, considerava-se que havia um rompimento total com a aliança, que se quebrava a comunhão com a comunidade. A ovelha que se perdeu
representa estes que se afastaram completamente da comunhão. Então temos a segunda parábola. Nesse caso, a mulher perde uma das suas 10 moedas e a procura diligentemente. A dracma de que fala a parábola equivalia ao salário de um dia. Não era uma quantia tão alta, mas era importante ao mesmo tempo. Podemos imaginar um trabalhador rural que ganha por dia de trabalho, depois de 8 a 10 horas sob o sol, num trabalho árduo, e recebe o pagamento. Ao chegar em casa, se dá conta de tê-lo perdido. Para ele, esse valor seria bem significativo. A mulher que acende a lâmpada e esquadrinha a casa representa bem o trabalhador e a importância desse salário. Todavia, Jesus não deixa de introduzir um elemento inesperado: o chamado que a mulher faz aos vizinhos e amigos para se alegrarem com ela. Isso não seria comum de acontecer. Qualquer um de nós ficaria feliz em encontrar o valor perdido, mas não começaria a chamar parentes, vizinhos e amigos, convidando-os para sua casa. É possível até pensar no custo de reuni-los, de servir-lhes algo para comer e beber, quem sabe até ultrapassando a quantia que foi recuperada. Mais uma vez, nos deparamos com uma reação desproporcional, a dessa mulher. O ponto-chave de Jesus aqui está na comparação da mulher com Deus. Assim como a mulher se alegra com aqueles que convida, Deus e seus anjos e santos se alegram com um pecador que se arrepende. Não é a primeira vez na Bíblia em que é feita uma analogia de Deus com a mulher. Isaías, por exemplo, pergunta: pode a mãe esquecer o seu filho? Ainda que ela se esquecesse, diz Deus, eu não me esqueceria de vós. É uma imagem de Deus que cuida de seus filhos, representados naquela dracma. A moeda encontrada é o pecador que se arrepende e volta. Os amigos e vizinhos são os anjos e santos do céu, que se rejubilam junto com Deus pelo filho encontrado, o filho que volta para Deus. Nas duas parábolas, vemos o tema do arrependimento, portanto. Arrepender-se não é só a tristeza, o remorso por ter feito algo errado. É mais do que isso. É modificar a maneira de pensar e, em decorrência, a maneira de agir e de viver. A palavra grega é metanoia, que significa mudar o pensamento, ir além do que se ia antes. Noia é o modo como eu penso sobre algo. Antes, pensava que fazer algo era bom e aceitável, até agradável. Quando me arrependo, vejo o mal que me feria. A diferença entre um pecador e a pessoa convertida também tem a ver com o seu pensamento a respeito do modo como Deus o vê. Deus sempre nos olha com o foco no que podemos nos tornar, com as potencialidades que nos deu e as graças que não cessa de derramar para que possamos sempre retornar a Ele. A alegria de Deus conosco é muito bem retratada na parábola do filho pródigo, que conhecemos tão bem. O pai que está sempre esperando que o filho volte, e quando isso acontece, corre ao seu encontro, abraça-o, dá-lhe as melhores vestes, põe-lhe no dedo o anel de família, representando a aliança que foi refeita, e manda fazer a melhor festa. É o Deus misericordioso, e assim devemos ser também nós. Essas parábolas de Jesus, portanto, são dirigidas a ajudar os fariseus e escribas a começarem a ver os coletores de impostos e outros pecadores que eles reprovam, que acham que não têm esperança nem solução, com os olhos de Deus. Se os fariseus e escribas não fossem tão julgadores, teriam se lembrado de Moisés, quando o povo erigiu o bezerro de ouro e voltou as costas para a aliança que acabara de fazer com Deus no Monte Sinai. Moisés implorou a Deus a misericórdia sobre Israel, reconhecendo o seu grave pecado público de idolatria. Mas o olhar daqueles escribas e fariseus estava embaçado demais, procurando
criticar e condenar. Terminemos essa nossa meditação procurando o que diz o Catecismo, que sintetiza a compreensão da Igreja sobre os Evangelhos. Cita as parábolas de Lucas 15, nos parágrafos 545 e 546. No primeiro diz: Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não vim chamar justos, mas pecadores. Marcos 2,17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas mostrando-lhes, com palavras e atos, a misericórdia sem limites do Pai por eles e a imensa alegria no céu por um único pecador que se arrepende. A prova suprema deste amor é o sacrifício de sua própria vida em remissão dos pecados. No parágrafo 546, ouvimos: Jesus convida a entrar no reino por meio de parábolas, traço típico do seu ensinamento. Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar duro. As palavras não bastam, são necessários atos. As palavras são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa? Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Além do que já mencionamos, podemos observar ainda que a Igreja é feita de pecadores que reconhecem a sua necessidade de salvação. Ela existe para levar Jesus Cristo e o reino a todos, isto é, evangelizar. Ela convida a conversão, como Jesus fazia, porque quer que todos cheguem ao reino dos céus. Esse reino, contudo, não é como um passe livre, como um prêmio escatológico gigantesco. Requer conversão, arrependimento. Mas a Igreja também proclama de cima dos telhados que Deus é Pai, um Pai de misericórdia, que se compadece dos seus filhos perdidos e se alegra quando são encontrados. É preciso, sim, arrepender-se, voltar para Deus. Mas é Deus que nos procura antes, como o pastor da primeira parábola ou a mulher que faz de tudo para encontrar a sua moeda. Quando voltamos para Ele, depois de nossos pecados, é porque Ele esteve nos procurando persistentemente primeiro. É porque Ele vinha derramando graça sobre graça para que nos dessemos conta do que estávamos fazendo. O Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa para um encontro misterioso com Ele, que se dá na oração, na intimidade do nosso coração, quando se volta para Ele. Nosso Deus busca sem cessar as prostitutas, os cobradores de impostos, os políticos e os ditadores, os assassinos e traficantes. Ele busca cada um para trazê-lo de volta ao rebanho. A ninguém rejeita, seja qual for o seu pecado, pois quer é que o pecador se arrependa e viva, e haverá imensa alegria no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.